Fiquemos de pé, escutemos o Santo Evangelho. Paz a todos. E ao teu Espírito. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo o evangelista João. Glória a ti, Senhor. Glória a ti. Estejamos atentos. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi a Betânia, onde morava Lázaro, que tinha ressuscitado dos mortos. Lá ofereceram-lhe um jantar. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Maria, então, tomando meio litro de perfumes de nardo puro e muito caro, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os cabelos. A casa inteira encheu-se do aroma do perfume. Judas Iscariotes, um dos discípulos, aquele que entregaria Jesus, falou assim: por que este perfume não foi vendido por 300 denários e para dar aos pobres? Falou assim, não porque se preocupava com os pobres, mas porque ele era ladrão. Ele guardava a bolsa e roubava o que nela se depositava. Jesus, porém, disse: deixai-a. Ela cumpriu isso em vista do dia do meu sepultamento. Os pobres sempre os tendes convosco, a mim, no entanto, nem sempre tereis. Muitos judeus souberam que ele estava em Betânia e foram para lá, não só por causa dele, mas também porque queriam ver Lázaro, que Jesus tinha ressuscitado dos mortos. Os sumos sacerdotes, então, decidiram matar também Lázaro, pois, por causa dele, muitos se afastavam dos judeus e começaram a crer em Jesus. No dia seguinte, a grande multidão que tinha subido para a festa ouviu dizer que Jesus estava chegando em Jerusalém. Apanharam ramos de palmeiras e saíram ao seu encontro, gritando: Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor, o Rei de Israel. Jesus encontrou um jumentinho e montou nele, como está escrito: não temas, filha de Sião, eis que o teu rei vem montado num jumentinho. Naquele momento, os discípulos não entenderam o que estava acontecendo, mas depois que Jesus foi glorificado, eles se recordaram que isso estava escrito a seu respeito e que assim lhe tinham feito. O grupo que estava com ele quando chegou chamou Lázaro do sepulcro, ressuscitando-o dos mortos, dava testemunho. Foi por este motivo que a multidão foi a seu encontro, porque ouviu dizer que ele tinha realizado tal sinal. Glória a ti, Senhor. Glória a ti. Podem se sentar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, com grande honra, com grande alegria, celebramos a entrada triunfal de nosso Senhor Jesus Cristo. É uma festa que, literalmente, ela começa no dia de ontem, no sábado.
Durante todo esse período dos 40 dias de jejum que se encerrou nessa sexta-feira, nós se preparávamos como um Lázaro dentro do túmulo. Lázaro permaneceu 4 dias e nós permanecemos 40 dias nessa luta de poder encontrar Cristo dentro de nós, dentro do nosso sepulcro. Nosso corpo é o nosso sepulcro. E aí, no dia de ontem, o Senhor foi chamado à ressurreição de Lázaro. Jesus ressuscitou 3 pessoas. Primeiro, a menina que tinha acabado de morrer, as pessoas riram de Jesus. Ele tinha chegado, a menina tinha acabado de falecer e ele falou que ela estava dormindo. As pessoas riram. Não, ela já morreu. Então ele levanta a menina e a menina volta à vida rapidamente e ele pede para alimentarem ela. A segunda ressurreição que o Cristo faz, já tinha se passado um período a mais da morte, que era do jovem que já estava indo ser sepultado. Já sabiam que ali não tinha de fato a vida. E o Jesus se compadece da mãe e ressuscita o filho daquela mulher. E a história continua na vida do Cristo. E aí, o Cristo, sabendo que Lázaro tinha morrido, ele anuncia de novo: Lázaro está dormindo. E os apóstolos, se ele está dormindo, então ele vai se recuperar rápido da doença. Então o Senhor fala, para nós entendemos, Lázaro morreu. E o Cristo chega no 4º dia. Quem já teve a oportunidade de ter contato com pessoas mortas, eu acredito que daqui entre nós a Marina, com certeza. O 4º dia, o cheiro não é agradável, gente. E é muito simples. Se vocês ficarem um dia sem tomar banho, vocês já vão ver que o cheiro não é muito bom do nosso corpo. Vocês imaginem uma pessoa morta no 4º dia. Então, Marta, que era aquela irmã de Lázaro, que lá atrás ficou preocupada com as coisas do mundo, e Maria permaneceu aos pés do Senhor, aí na tribulação de que perdeu o irmão, ela correu atrás de Jesus e falou: Senhor, se o Senhor tivesse chegado antes, meu irmão não tinha morrido, o Senhor ia ter curado ele e tal. E somos nós, quando o Cristo está conosco e nós não temos tribulação alguma, nós não valorizamos a presença dele. Se preocupamos com as coisas do mundo, se preocupamos com o trabalho, se preocupamos com o marido, com a esposa, com os filhos e deixamos Jesus de lado na nossa casa. E aí, quando aperta o laço, quando a morte se aproxima de nós e nós vemos a fragilidade nossa, as nossas necessidades, aí reconhecemos o Senhor. Geralmente, a gente se aproxima de Deus na dor. E foi o que aconteceu com Marta aquele dia. Maria, que tinha permanecido aos pés do Senhor, permaneceu lá na casa dela. Aí Marta foi, olha, o Senhor chegou. E ela foi até lá. E o Cristo pega e pergunta: onde está Lázaro? E levam ele até onde estava sepultado Lázaro. E aí tem a única parte do Evangelho que fala: e Jesus chorou. E o Cristo nos chama hoje também. Eu tenho que continuar essa homilia de ontem, não tem como, porque ela vai chegar no dia de hoje ainda, uma homilia hoje um pouco extensa. O Senhor nos chama também, hoje. Nós estamos no sepulcro? Será que a fé nossa é no Cristo ressuscitado? E aí no dia de ontem o Cristo nos chama para fora também, para nós sairmos do deserto. Se encerra a quaresma. E logo, no primeiro passo que nós damos fora do deserto, nós já encontramos
com um grande milagre do Cristo, a manifestação de Deus visível, ressuscitando um homem ao quarto dia. E aí a tradição da igreja diz que Lázaro nunca mais sorriu. O único sorriso que Lázaro deu foi quando ele viu um homem roubando um vaso de barro, e ele sorriu e falou: barro roubando barro. E Lázaro nunca falou do que ele viu. Não se tem relatos de nada dos dias que Lázaro ficou morto. Se tivesse algo que fosse necessário ser revelado, com certeza a tradição da igreja teria registrado. Mas Lázaro não falou nada. Lázaro foi ser bispo na ilha de Chipre, um dos bispos mais perseguidos do início da igreja. Vejam que Lázaro, aonde andava, as pessoas se convertiam, porque ele era um milagre ambulante. Vocês imaginem participar de uma Santa Divina Liturgia do episcopo Lázaro, o ressuscitado. Lázaro é amigo de Deus, ele é Teófilos. E então as pessoas iam à casa de Lázaro para ver Cristo e Lázaro ressuscitado. Lázaro comendo na mesa com uma aparência não era muito boa, porque Jesus ressuscitou, mas Lázaro ainda tinha uma aparência um pouco estranha para os nossos olhos. As pessoas viram Lázaro morto, as pessoas enterraram Lázaro e veio ressuscitado. Vocês imaginem a graça de Deus. E então o Senhor viu que era o momento de manifestar as profecias. Então pede para os apóstolos: olha, vão em tal lugar, vai ter um jumentinho, vai ter uma jumentinha, e eu vou entrar em Jerusalém para se cumprir as profecias do profeta Isaías, Ezequiel e tantos outros. E as crianças gritavam Hosana nas alturas. As crianças se preocupavam em mostrar a manifestação de Deus. Os pobres colocavam suas roupas para Cristo passar em cima. Cobriram o jumentinho. Há uma tradição que diz que aquela mancha que os jumentinhos têm na costa, uma tirinha, é porque ele carregou o Salvador. É por isso que os jumentinhos têm aquele sinal na costa. Isso é coisa antiga. Os antigos falavam disso. E aí, hoje, nós gritamos Hosana. Sexta-feira, nós vamos gritar crucificam. As pessoas que clamavam que Jesus era o Senhor, na sexta-feira, clamavam crucificam. Nem todos conseguiram ver a grandiosidade, porque para eles só queriam ver um Cristo glorioso. E nós buscamos, às vezes, essa coisa que um Cristo glorioso, que vai mudar políticas. Vejam que no Evangelho de hoje, Jesus não prometeu acabar com a fome do mundo, nada disso, que é um falso cristianismo que colocam. O Cristo fala: os pobres vocês sempre terão. E distorcem o Evangelho do Senhor. Colocam prosperidade, colocam, como Lázaro falou, esse perfume poderia ter sido vendido para dar para os pobres. E esfolam o povo até hoje, esse espírito de Lázaro dentro da igreja, de Judas, para arrancar dinheiro das pessoas. Em nome de Cristo, fazem as pessoas tirarem da boca para pôr no templo. E não é no templo, é aqui, ó, no bolso dos ladrões, dos lobos. Igreja não pode falar em dinheiro, a igreja tem que falar da salvação da alma. Como diz o apóstolo Paulo: trabalhei e tratei de vocês com o suor do meu rosto. Distorceram o Evangelho do Senhor.
distorceram que Jesus entrou num jumentinho. Padres, bispos, pastores e tantas coisas não chegam mais num jumentinho. Chegam nos seus carros importados. Querem hotel 5 estrelas. Ninguém mais quer dormir no chão das igrejas, no salão paroquial. Ninguém quer mais tirar da boca para poder dar o alimento para o povo de Deus. Nós temos que esforçar. Nós temos que ter um esforço grandioso nessa semana, para que quando chegar na Sexta-feira Santa, a gente não grite crucificam, mas a gente permaneça junto do Cristo, aos pés da cruz, como João, a Santíssima Mãe, Maria Madalena. Todos gritaram Hosana e todos deixaram o Senhor sozinho. Se nós ainda estamos no sepulcro, pedimos ao Senhor, Senhor, ressuscita a minha alma, ressuscita a minha espiritualidade, ressuscita os meus votos de batismo, que essas amarras que representam o epitraquílion dos padres, que estavam amarradas no corpo de Lázaro, estejam em nós. Se nós ainda estamos mortos, corremos debaixo do epitraquílion dos padres, se confessamos, pedimos a misericórdia de Deus, para podermos comungar do corpo glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo essa semana. Que nós possamos participar em todos os ofícios dessa semana, para a purificação da nossa alma e do nosso corpo, para que no domingo nós possamos gritar verdadeiramente que Cristo ressuscitou. Christos anesti, Christos cresce, e nós podemos olhar para o Cristo de verdade e saber que Ele ressuscitou aqui dentro, não num ofício só, mas aqui dentro do meu coração. Se nossa alma continua podre como Lázaro, hoje é o dia de ressuscitar para clamarmos Hosana nas alturas. Parabéns a todos pela grandiosa festa de hoje. Que o Cristo seja Deus, o Rei de nossa vida, verdadeiramente. E se nós vivemos num reinado, nós temos que ter Cristo como Deus e Rei. Não como um curador, não como alguém que vai acabar com essas políticas malditas do mundo. Nós vivemos um reinado, gente. E as leis que nós temos que viver, que regem a nossa vida, está aqui, ó, no Evangelho. É as leis de Deus. Parabéns a todos. Nádia, Lídia? Lídia, bem-vinda. Qual o nome? Pedro, meu neto. Petros. Muito bem, Pedro. Bem-vindo. Por muitos anos. Strasnikon.